sentir o perigo e o caos. Veja bem, se você assistiu a Saga Cell, você sabe que realmente o 17 de alguma forma substituiu o Gohan. Lembra que o Android 16 falou pro Gohan cuidar dos seres vivos, das plantas, dos animais desse mundo? Pois é, a gente sabe que não rolou, né? Talvez o ser vivo que o Gohan mais tem cuidado seja do bacalhau da Videl. E por falar em bacalhau, como foi a Páscoa de vocês? Comeram muito ovo? Comeram muito bacalhau? Como é que tá aí? Enfim, a gente sabe que agora no episódio 86 houve a volta do número 17, o irmão da número 18. A número 18 já tinha dito, né, que o número 17 estava trabalhando numa floresta, estava levando uma vida mais natureba, né? Ela já tinha deixado em evidência uma coisa aí que muita gente já sabia. Então, para comentar a volta do número 17, que a Toei tá botando o maior hype em cima, eu vou cruzar as informações do episódio, que foi um episódio bastante explicativo, com uma entrevista que saiu na revista Animed. Ela saiu semana passada, a página do Kami-sama postou no Facebook, teve outras páginas também que postaram, e eu vou dividir com vocês o que o produtor de Dragon Ball Super, o Sakurada, falou na entrevista, ver se bate com o que aconteceu no episódio. Eu vou dar uma lida no que for na entrevista e eu vou comentar de acordo com o que eu vi. A entrevista já começa falando a biografia do Android 17. Biografia Android 17, um humano artificial criado por Dr. Gero para matar Goku, que acabou matando o seu criador, né, o Dr. Gero. Cerca de 10 anos se passaram desde então. Dendê diz a Goku sobre a localização do 17, que vive agora em uma grande ilha do sul e será visto dirigindo um jeep e assistindo o pôr do sol. Na verdade, o Dendê, além de dizer ao Goku sobre a localização do número 17, o Dendê também comentou sobre o menino prodígio. E esse menino prodígio a gente consegue realmente entender que é a reencarnação do Majin Buu, né? Que o Goku tinha pedido pro Majin Buu reencarnar numa pessoa boa. E o Dendê já faz referência ao Ubi. É a segunda referência ao Ubi que a gente vê em Dragon Ball Super. A primeira foi que a gente descobriu que o Goku já sabia que a reencarnação do Majin Buu tinha nascido, o Vegeta tinha comentado que ele poderia ser um recém-nascido. Isso foi um pouquinho antes do torneio entre o sexto e o sétimo universo e logo depois da saga do Golden Frieza. Faz um tempinho já. Mas a forma que o Dendê falou é que realmente o Dendê tá certo. A gente mesmo, o Goku, todo mundo tá muito focado nos universos, no espaço, e se esquece que na Terra ainda tem gente muito prodigiosa. Então realmente abriu procedentes para finalmente ter a ligação de Dragon Ball Super com o volume 42 do mangá, que é o final do Dragon Ball Z. A entrevista continua. Aqui fala que o 17 está mais calmo do que é antes e é um cavalheiro. O 17 de agora é casado e tem uma família. Aqui tá com uma pergunta, mas pra mim é uma afirmação, já que faz tempo que eu tô ligada que o 17 é casado e tem uma família. Não saiu nada sobre a esposa nem sobre os filhos. Foi dito bastante que o 17 tinha um filho, mas o próprio mostrou que tinha 3, 2 adotados e um filho dele. E também ele só mostrou o celular Android pro Goku, mas de alguma forma a gente não viu o rosto nem da esposa nem dos filhos. E isso deu lugar a várias teorias que eu vou explicar no final do vídeo. Quais teorias malucas, bizarras ou quem sabe, né? A gente já tá tramando aí em relação à família do 17. A biografia continua, fala que Goku e 17 conhecem a cara e o nome um do outro, mas essa será a primeira vez que eles se encontrarão. Android 17 manterá a compostura quando Goku vier recrutá-lo, mas é claro que vai. Então aqui já abriu a biografia. Tem uma parte aqui que fala, né, que
é a primeira vez que eles se encontrarão. Isso é épico, porque realmente o 17 foi criado pra matar Goku, mas eles nunca ficaram frente a frente. Até que o Goku fala que ele tem os olhos iguais do número 18, 17. Mas a gente é gêmeos. Então é um reencontro bacana e foi um reencontro bastante cortês e amigável. Foi muito legal, assim, eles finalmente se conhecendo, conversando. Eu vi o Goku nesse episódio com uma postura madura, uma postura legal. Eles lutaram, eles não deram tudo de si pra não destruir a floresta, mas foi uma luta bacana. O 17, de alguma forma, ele não ficou parado, que nem a 18, é bastante forte, mas o que ela tem feito é levantamento de copo pra dar de bebê pro Kuririn. O 17 não, ele tá defendendo uma floresta enorme, ele tá lutando contra vários caras, e isso, de alguma forma, é um treinamento. E de alguma forma eu creio que ele sempre foi naturalmente mais propenso a ser mais forte que a 18, e que eu creio também que os androides, de alguma forma, se eles continuarem lutando, eles multiplicam suas forças. Aí o entrevistador pergunta ao Sakurada, né, o produtor do Dragon Ball Super, Sakurada Hiroyuki. Aí o entrevistador pergunta qual é o apelo do número 17. O Sakurada fala, ele é um cara legal, bonito, muito bonito, diga-se de passagem. Tem um coração jovem, mesmo quando tentava matar Goku, ele agia como se fosse um jogo. A entrevista continua, o entrevistador pergunta como é o 17 sendo um cavaleiro. Sakurada responde, ele está cuidando da natureza que está ao seu redor. Uma vez que, ao contrário dos seres humanos, as plantas e os animais vivem de forma muito simples. Ele só quer viver em paz, cercado pela ordem natural da simplicidade das coisas. Então eu vejo o 17 não só assumindo algo que o 16 gostava ou gostaria, mas é algo cultural. No Japão eles são mais sustentáveis, eles não desperdiçam, tem essa consciência maior de cuidado com a natureza, anos-luz à frente do Brasil. Então eu acho que também é uma forma de você incentivar, ensinar as crianças a cuidarem, a despertar essa vontade de cuidar da natureza. Eu tava me questionando bastante sobre como seria o chamado do Goku com o número 17. O Goku, ele fala do dinheiro, mas o 17 simplesmente caga, porque ele fala, tipo assim, porque eu sou rica! Mentira, ele fala que o trabalho dele paga bem, e quando o Goku meio que fala a verdade, porque o 17 é esperto, ele já saca, o 17 simplesmente cagou, tipo, cagou. Então eu creio que o convencimento do 17 vai se dar ou porque ele quer mesmo e dane-se, ou porque ele vai se sentir grato ao Goku ajudar ele a salvar os minotauros de uma galera que tá vindo invadir, e todo mundo quer aqueles minotauros que tem na ilha, que são muito bonitos e estão correndo risco de extinção. Então a entrevista ela toca nesse assunto, ela realmente fala que os valores do 17 são peculiares. Ele não tomou sua decisão de forma pessoal por ser o tipo de cara que, mesmo que o digam que a Terra será destruída, ele pensaria, bem, é assim que as coisas são. Melhor ainda, eu tenho a impressão de que ele diria apenas, e daí, se descobrisse a verdade? Então, o Sakurada falou isso na entrevista e foi bem assim mesmo que aconteceu. Então, o entrevistador da revista pergunta, então por qual razão você acha que ele aceitaria participar? E o Sakurada responde, ele pensaria que seria divertido, mas ele provavelmente não aceitaria se não fosse o Goku observando. A entrevista também se encerra com o entrevistador falando, né, que como fã, ele tá ansioso pela primeira batalha de Goku e 17. E o produtor, o Sakurada, resume falando que o Android 17 não teve muitas lutas na história original, nem no anime até agora. Mas de qualquer forma foi uma lutinha legal e eu creio que o 17 vai imitar, vai arrasar bastante no torneio. Pra finalizar, eu venho com teorias malucas sobre a família do número 17. A esposa dele não foi mostrada, mas quem sabe o Toriyama, os produtores não fizeram igual o Trunks e a Mai, que em vez de dar uma mulher qualquer pro Trunks, uma nova personagem, reaproveitaram a Mai, que era um personagem bacana, porém mal aproveitado, mal valorizado, transformaram ela numa heroína e juntaram com Mirai Trunks. Quem sabe eles não pegam uma personagem ali esquecida, porque o 17, o que ele fala? Ele fala que a família não vive com a ilha é apenas um trabalho. Então não seria tão nonsense se a Suno
não seria tão nonsense, não seria tão difícil se a Suno fosse a esposa misteriosa do número 17. A gente viu lá no Dragon Ball Z que ambos ajudaram o Goku a fazer a Genkidama, mas de lugares diferentes. Mas quem sabe, né? Não é a oportunidade da Suno finalmente aparecer. O que eu já tô achando meio difícil, porque se fosse a Suno, o Goku ao ver a foto teria reconhecido. Uma outra teoria também que está rolando é sobre os filhos adotados do 17, se um dos filhos fosse um Ubi. Eu lembro que quando o Ubi apareceu, ele queria ajudar a família pobre, essas coisas. Na minha opinião, se o 17 adotou o Ubi ia ser filho dele, ter uma outra vida, não ia lembrar da família antiga e não ia precisar de muito dinheiro em vista do que o 17 tecnicamente é rico. Mas, não sei, não dá pra imaginar. O Ubi também, a família do 17 não vive na ilha, então eu não vou dizer que é uma teoria totalmente noiada, mas também não vou dizer que é uma teoria totalmente possível que o Ubi seja filho do 17, mas é aguardar pra ver. Então é isso, eu nunca fui muito fã do 17 na infância, eu sempre preferi muito a 18, mas é aguardar pra ver o que esse rapaz vai aprontar. Mas o que eu quero de verdade é ver o rostinho dos filhos da esposa. Vamos aguardar. Valeu por ter assistido até aqui, agora eu vou dormir um pouco. Tchau!